Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo. Esse vídeo é um pedido dos inscritos aqui do canal. Estaremos gravando, na medida do possível, os vídeos que os inscritos pedem. Tem uma lista já grande para fazer de vídeo para os inscritos. Estou tentando fazer pelo menos 2 vídeos por semana. E esse vídeo é um vídeo especial e falaremos sobre os Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E esse vídeo é mais um daqueles falando sobre as outras denominações. Teremos a parte 2, os irmãos que estão esperando, aguardando a parte 2 das heresias, das testemunhas de Jeová. Teremos mais vídeos dessa série. E o vídeo de hoje, que eu vou dizer para vocês, irmãos, embora pareça até brincadeira, pareça até não ser coisa séria, é coisa séria. Talvez eu possa até dar um sorriso aqui no meio do vídeo, falando sobre alguma crença dos irmãos Mormons, mas é verdade o que eu vou dizer aqui. Eles creem sim dessa forma. Então, segura na cadeira e vem a história dos irmãos Mormons, da Igreja dos Irmãos Mormons. Eu tive um amigo, antes de falarmos sobre eles, um amigo que eu trabalhei com ele durante 2 anos. Uma pessoa excepcional, um irmão, gente fina demais, muito bacana. Eu lembro que a gente almoçava junto, a gente controlava o horário de almoço para irmos almoçar juntos. A gente batia papo, a gente trocava mensagem, a gente ia pro serviço conversando e voltávamos conversando. Ele era muito engraçado, contava umas histórias muito engraçadas. Era muito legal esse irmão e ele era mormon. Ele era ex-mormon, né? Estava afastado da igreja mormon, mas ele sempre falava muito, a gente conversava sobre religião, ele me contava muita coisa sobre a igreja mormon, e muito do que eu dei trazer aqui para os irmãos são relatos desse irmão, que é uma benção. Eu perdi o contato com ele, mas é uma benção, sempre que posso mandar um abraço para ele. É uma pessoa que entrou na minha vida, passou, mas é muito gente boa, engraçado demais. E ele me passou muitos relatos sobre os mormons, me ensinou muita coisa. Eu pesquisei sobre o que ele falava para tentar aprender um pouco mais, e hoje eu falarei sobre os mormons baseado no relato dele e nos meus estudos. E os mormons, se vocês já devem ter visto, aí até na internet, no YouTube, está tendo muita propaganda dos mormons. Os mormons, eles se preocupam assim com a questão financeira, com a visibilidade da igreja. Geralmente eles têm igrejas nos centros da cidade, compram os melhores lotes nos lugares mais bonitos, fazem aqueles templos bonitos, bacanas, assim, com uma visão muito boa. E a maioria dos irmãos mormons são pessoas bem financeiramente. E por isso os templos são voltados e com essa ideia de prosperidade, o pessoal é muito próspero, então as igrejas são todas bonitas. Foram 2 pessoas que eu trabalhei que eram da igreja dos mormons. Esses 2 irmãos, um deles falava, não, eu gosto de ser mormon, que é um status danado, o pessoal tudo de terno, bonitão lá, é um status danado ser mormon. Eles têm essa mentalidade, que é uma igreja que demonstra uma certa ser bem de vida, ser mormon demonstra ser bem de vida. E a gente vê, eles investem, gastam, constroem templos em locais, centros de cidade, bairros nobres, estão certos, a igreja tem dinheiro, tem que construir mesmo, não é deixar ficar pagando aluguel num cantinho de bairro, tá certo. Né? Esse irmão que me deu os relatos, ele era missionário, você já deve ter visto algum missionário mormon andando na cidade, geralmente eles andam de branquinho, com uma plaquinha aqui assim do lado. Se eu fosse um missionário mormon, meu nome seria Everton Elder. Ele sempre tem o sobrenome Elder, todos eles usam o sobrenome Elder. E geralmente anda do brasileiro, costuma ter um estrangeiro junto, eles andam em duplas. E eles saem fazendo as visitas, o processo de evangelização. Até muito bacana esse processo, que esse amigo que trabalhou comigo por 2 anos, ele foi em Manaus para poder evangelizar lá. E tem um contato entre as igrejas, uma família não conhece a outra, eles têm um acolhimento bacana, a pessoa sai daqui, vai morar na casa de outra pessoa, fica lá durante a noite, fazem as refeições juntos e durante o dia vai evangelizar. Esse período durou 2 anos, que era obrigatório servir como missionário durante 2 anos. Hoje eu acho que a lei mudou, não precisa mais, não é obrigatório. Antes não podia falar com a família por telefone somente uma vez a cada 6 meses. Hoje eu acho que não sei como está o WhatsApp, se pode conversar, mas antes não podia. E hoje facilitou, modificou um pouco, mas na época dele era mais rígido esse sistema. E ele disse que sofria muito assim, de saudade da família, só podia conversar por carta, não podia estar ligando sempre, tinha que ligar de 6 em 6 meses. E aí ele contou sobre isso, sobre a sua vida. E é interessante que se você vê um mormon com aquela camisa branca social pregando, se você analisar por baixo da camisa dele, geralmente eles vestem uma outra camisa, eu até quero falar isso antes, que eu vou esquecer disso pro final do vídeo, uma outra camisa por baixo da sua veste, que eles chamam de garments, ou seja, todos os mormons, eles usam uma camisa que, segundo eles, é uma camisa que lhe dá proteção espiritual. Ou seja, eles atribuem a uma camisa
uma proteção que só Deus pode te dar, pode nos dar. Eles atribuem poderes de Deus a um elemento, a um objeto, a um amuleto. Ou seja, eles usam a camisa por baixo da roupa, que é o garment. Se tem alguns mormons que até para transar não tiram essa camisa, para não perder essa proteção. Isso é uma curiosidade dos mormons. E quando a gente olha o livro dos Mormons, é um livro que é interessante, eles contam, né, a história que Jesus, quando ele ressuscitou, ele veio aqui para as Américas. Pregar o evangelho, pregou para os índios, pregou lá nos Estados Unidos, pregou por todas as Américas. E aí a sua pregação ficou registrada em placas de ouro. Essas placas foram escondidas pelo anjo Moroni, e o próprio anjo Moroni resolveu revelá-las para Joseph Smith, revelar a localização dessas placas. Joseph Smith foi lá, localizou as placas, trouxe elas para casa. O próprio anjo ajudou ele a traduzir, que era uma linguagem que ele não entendia, que virou o livro de Mormon, que é esse livro aqui, que eu vou mostrar para os irmãos aí, virou o livro de Mormon. E nesse livro tem lá os descendentes de Nefi, tem os Lamanitas, que é o povo mau, os descendentes de Jared, que eles contam que é o remanescente da Torre de Babel, é uma história muito louca. E nessa história eles trazem esses elementos dizendo que Jesus, após a ressurreição, veio pregar aqui nas Américas. E eles ensinam, irmãos, que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que a gente chama ele de Deus Pai, ele é Pai de Jesus Cristo realmente. Eles creem que o Deus Pai transou com Maria, eles não falam isso para todos os membros, foi esse irmão que me contou, eles creem que Deus Pai transou com Maria para nascer Jesus. Ou seja, que o Deus nosso, ele é um Deus que está em algum lugar do universo, tem uma estrela, eles têm o nome de uma estrela que ele fica lá, e lá ele comanda todo o nosso universo. E essa crença é interessante, que eles ensinam que o homem pode ser igual a Deus, se fez homem, e o homem pode ser igual a Deus. Ou seja, naquele afã de se tornar um Deus, de parecer com Deus, que eles até falam que o nosso Deus foi um homem que atingiu um grau de exaltação que é acima da salvação, por isso se tornou Deus e foi para um planeta viver à base de sexo para povoar o universo. E Jesus é um dos filhos de Deus. E Satanás também é um filho de Deus, irmão de Jesus, não com a mesma mulher, mas Satanás também é um filho de Deus, irmão de Jesus, porém um filho rebelde. E é interessante que essa crença dos irmãos mormons, ela se baseia principalmente no poder. Eles creem que quando a gente morre, a gente vai ter um grau de exaltação se formos obedientes à dieta alimentar deles, aos dízimos, à parte de ser um missionário, todos os deveres da igreja. Se eles casarem no templo mormon, aí sim eles terão um grau de exaltação, irão para algum lugar do universo com a sua esposa, fazer sexo e povoar o mundo. Ou seja, eles terão o universo deles, ou seja, que o homem vira Deus. Eles creem dessa forma, que o homem chega num grau de exaltação que é acima da salvação, ele vira um Deus e vai para algum lugar do universo, ter o seu planeta, povoar o seu planeta através de sexo, ou seja, é base de poder, que o ser humano quer ser um Deus, como diz lá no Éden, você abrirão os olhos e vocês serão como Deus. Eles não querem ser igual a Deus, e eles creem que serão deuses, não serão iguais, serão deuses, irão para algum lugar do universo, fazer sexo com a sua esposa e povoar o universo, e terão o seu próprio universo. Essa é uma crença básica e fundamental que povoa a mentalidade dos irmãos mormons, que é sexo e poder. Ser igual a Deus, não ser Deus. Essa é uma crença fundamental deles. E é interessante um pouco também da crença deles, irmãos, que eles creem que a pessoa, eu até me perco que é tanta informação, a pessoa quando, antes de existirmos aqui na Terra, eles creem que nós já existíamos em forma de almas na pré-existência, ou seja, eles creem numa pré-existência que é em forma de alma imortal, que a alma para eles é imortal, uma coisa que eu não concordo. Eles creem que essa pessoa, nós existíamos em forma de almas imortais antes do mundo ser criado. É a pré-existência, eles chamam de pré-existência. E na pré-existência Deus mostrou qual era a nossa trajetória, a nossa carreira cumprida aqui na Terra. Mostrou assim um meio que predestinado, né, uma parte meio de predestinação da nossa trajetória aqui na Terra. E aí, da pré-existência, a gente veio para a Terra. Né? A gente nasceu e veio para a Terra. E é até interessante, quem sabe que é déjà vu, eles usam tão bem colocadinho assim, que eles falam que quando você tem um déjà vu, é sinal que você está no lugar certo, na hora certa, e lembrou que foi Deus que te mostrou que você ia estar naquele lugar na hora certa. Você está se lembrando da pré-existência. É interessante isso, nada a ver, mas eles creem dessa forma. E essa crença deles, pré-existência, a gente vem aqui para a Terra. Quando a gente morre, a gente vai para o mundo espiritual. Aí nesse mundo espiritual as pessoas ressuscitam, então existem 3 céus. Ou seja, ressuscita a pessoa, se for mal, vai para o inferno, se for boa a pessoa vai para o telestial, terrestrial e telestial. São 3 céus, e se atingir um grau de exaltação muito grande, seguir, for fiel aos dízimos, aos ensinamentos, às dietas, tudo que a igreja ensina, e casar no templo mormon, que até foi Elias que instituiu e deu essa ordenança, essa chave para Joseph Smith, aquele que casar no templo mormon e cumprir todas essas regras, vai atingir um grau de exaltação maior e vai ter o seu planeta, o seu mundo, vai viver à base de sexo e morando nesse planeta. E é tão interessante isso que eles até fazem batismos pelos mortos, ou seja, vai na sua casa, vê a genealogia da sua família, o seu avô aqui e tal, seu bisavô, sua bisavó, e começa a fazer batismo por todos aqueles seus entes queridos que faleceram, para eles saírem do mundo espiritual e não irem para o inferno, ir para algum dos céus, dos 3 níveis de céus.
E isso é muito interessante porque quando a gente olha essa crença deles, essa crença é toda tirada dos livros deles. Essa crença não tem um fundamento na Bíblia, eles usam um versículo, outro aqui, de forma arbitrária, assim, fora do contexto, para dizer que embasaram a doutrina deles. E até é muito interessante que quando eles estão pregando, eles falam assim, como disse Brigham Young, um dos profetas deles, que eles creem numa sucessão de profetas, que explicarei um pouco mais à frente. Como disse Brigham Young, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Eles não citam, como diz a Bíblia em tal lugar, cita o profeta para validar um pouco o profeta deles. E eles creem que assim como de Joseph Smith para cá, foi tendo uma sucessão de profetas, Deus foi levantando profetas, e tem hoje o profeta atual, que eu esqueci o nome dele, vou colocar aqui na tela para vocês. Eles creem que existem profetas até hoje, tem as conferências mundiais deles todo ano, e na conferência Coisa Bonita, eles têm uma orquestra maravilhosa lá, Utah, nos Estados Unidos, Salt Lake City, Utah, se não me engano, é um estado lá que quase todo mundo é mormon, e aí tem um coral muito bonito, e eles fazem essa conferência, tudo montadinho assim, e um dia numa conferência alguém falou, Elias está entre vocês, todo mundo ficou olhando assim para tentar achar quem que era o Elias que estava ali entre eles, e aí eles creem nessa sucessão de profetas. É tão interessante que eles criam que o casamento era uma coisa que o homem devia ser poligâmico, ter mais de uma mulher. Isso era uma crença que Joseph Smith ensinava. E hoje eles já não creem mais. Vou ler um trechinho aqui para vocês verem de Doutrina e Convênio. Doutrina e Convênio, capítulo 132, verso 1. Irei fazer uns silogismos, pular alguns versos para os irmãos entenderem essa questão do casamento. Diz assim, na verdade, assim te diz o Senhor, meu servo Joseph. Sendo que me procurastes e pedistes que puseste saber e compreender como eu, o Senhor, justifiquei aos meus servos Abraão, Isaque e Jacó, assim como a Moisés, Davi e Salomão, no que diz respeito ao princípio e doutrina de terem muitas esposas e concubinas. Eis que eu sou o Senhor, teu Deus, e te responderei quanto a esse assunto. Verso 4. Pois eis que eu te revelo um novo e eterno convênio, e se não o obedeceres, então serás condenado, pois a ninguém é permitido rejeitar este convênio e entrar na minha glória. Verso 15. Portanto, se um homem tomar para si uma esposa no mundo e não for casado por mim, nem por minha palavra, e se comprometerem por esta vida, ele com ela e ela com ele, o seu convênio e casamento não será válido quando morrerem. E quando estiverem fora do mundo, portanto, não estarão ligados por lei alguma quando não estiverem neste mundo. Ou seja, aqui eles creem que o casamento que é válido é somente o casamento feito no templo, não é na igreja local não. Eles têm alguns templos, acho que um aqui em BH, em São Paulo, poucos templos espalhados pelo mundo e pelo Brasil, tem que casar no templo para o casamento ter validade. O casamento seu, se não for num templo mórmon, não tem validade. Se você seguir tudo certinho e não casar no templo mórmon, você não atinge o grau máximo de exaltação, que é ir para um planeta com a sua esposa, fazer sexo e povoar um universo, ter o seu próprio universo, ser um deus. Tem que casar no templo mórmon, que é o que esse versículo diz. E aí, ele continua falando aqui, falando que o casamento não é válido, se não for no templo mórmon, que ele deu autoridade, a chave do sacerdócio a Joseph Smith, e no verso 20 ele diz assim, então serão deuses, pois não terão fim, portanto serão de eternidade em eternidade, porque continuarão, então serão colocados sobre tudo, porque todas as coisas lhes serão sujeitas, então serão deuses, porque terão todo o poder, e os anjos lhes serão sujeitos. Na verdade te digo, a não ser que guardes a minha lei, não obterás essa glória. Se não guardasse a lei dele, não obteria a glória. Aqui continua, né? E aqui ainda fala que a Emma Smith tinha que ser esposa só dele, não poderia ter outro marido. Se ela tivesse, ela estaria em adultério. Joseph Smith puxando a sardinha pro lado dele. Ele queria ter várias mulheres. Então é uma história interessante. Ele queria ter várias mulheres. E aí ele pergunta, faz essa pergunta para o anjo, segundo ele traz esse relato. Mas esse relato é favorável somente a ele, não à esposa dele. É favorável só a ele. E proíbe a mulher dele de ter outro homem, e ele poderia ter. E é tão interessante que a história de Joseph Smith, que às vezes a igreja omite, a igreja esconde, é que Joseph Smith tinha várias mulheres, ele foi arrumando várias mulheres, e às vezes ele chegava na casa de alguém e falava, ó, Deus me revelou que a sua filha tem que ser minha esposa. E aí a família, não, Deus falou, então tá certo, ficava todo feliz, levava a moça para ser esposa. Ele começou até a se envolver com moças, segundo a história, relatos não fidedignos, que ele começou até a se envolver com pessoas de menores, mocinhas jovens e até mulheres casadas. Chegava na casa e falava, Deus me revelou que a sua esposa tem que ser minha. Aí o camarada ia, concordava e dava a esposa para ele. Até que alguns homens, querendo fazer justiça com as próprias mãos, foram lá e mataram Joseph Smith. Eles têm Joseph Smith como mártir, mas ele foi morto por causa disso. E a igreja esconde um pouco disso, dessa história, dessa morte de Joseph Smith. Mas continuando aqui, diz aqui, falando sobre Emma Smith. E que a minha serva Emma Smith receba todas as que foram dadas ao meu servo Joseph, e que são virtuosas e puras perante mim. Verso 54. E mando que a minha serva Emma Smith permaneça com o meu servo Joseph, apegando-se a ele e a nenhum outro, mas
se ela não guardar este mandamento, será destruída. Ou seja, ela não podia ter outro, não. Ele podia ter outras, várias. É a base de sexo a ideia deles. E aí no verso 58 e 59 diz assim: na verdade, se um homem for chamado por meu pai, como o foi Arão, pela minha própria voz e pela voz daquele que me enviou, e eu tiver investido com as chaves do poder deste sacerdócio, e ele fizer qualquer coisa em meu nome, e de acordo com a minha lei e pela minha palavra, não cometerá pecado, e eu o justificarei. Que ninguém, portanto, ataque meu servo Joseph, porque o justificarei. E aí continua aqui falando sobre as mulheres, ele dá a ordem aqui, como que poderia ser esse casamento. Ele diz assim: e, novamente, no tocante à lei do sacerdócio, se um homem desposar uma virgem e desejar desposar outra, e a primeira o consentir, e se ele desposar a segunda e elas forem virgens, e não se tiverem comprometido a nenhum outro homem, então ele será justificado. Não estará cometendo adultério, porque elas lhe foram dadas e ele não pôde cometer adultério com o que pertence a ele e a ninguém mais. E, verso 62, e se 10 virgens lhe forem dadas por esta lei, ele não está cometendo adultério, pois elas lhe pertencem e lhe são dadas, portanto, ele estará justificado. Mas, se uma ou outra das 10 virgens, depois de desposada, se der a outro homem, terá cometido adultério e será destruída. É interessante demais essa crença que ela é favorável só a Joseph Smith, e a gente vê, através disso, como um pouco da mentalidade dele. Fizeram uma análise aqui, ó, da psicologia dele, através desses escritos aqui, a gente entende. E na sucessão de profetas, porque eu li esse trechinho aqui, na sucessão de profetas, eles acreditam que o profeta posterior tem autoridade maior do que o anterior. E aqui era permitido a poligamia. Quando eles viram que isso ia dar problema, começou a ser proibido e ser criminalizado as pessoas, a poligamia ser criminalizada, eles mudaram. Não pode mais não, o profeta agora teve uma revelação nova, não pode mais não, cada um vai ter sua mulher só e tal. Né? Ou seja, a profecia é dada conveniente à época. E aí proibiu o profeta posterior a Joseph, falou que só poderia ter uma, então agora um homem só tem uma mulher. E eles vão tendo isso aqui, alguns profetas, aqui todo profeta, não sei se vocês estão vendo aí, ó, George Albert Smith, e tem outro aqui, um muito famoso, aqui, Brigham Young, e eles têm vários profetas, esses livros aqui em cima aqui, ó, são todos sobre os Mormons, os profetas dos Mormons, e é interessante que a validade da palavra é acima de outro. E eles eram, não sei se os irmãos sabem, eles eram altamente racistas. Aquela ideia de que Caim, a marca que Caim recebeu é ser negro, a marca de Caim é ser negro, foi disseminada e ensinada pelos Mormons. Todo mundo que crê, não, a marca de Caim é ser negro. Isso que é um racismo explícito, foi disseminado pelos Mormons, que eles eram muito racistas. E eu irei ler um trecho para vocês entenderem. Livro de Nefi, capítulo 5, verso 20. E a palavra do Senhor foi cumprida, quando me disse: quando deixarem de ouvir as tuas palavras, serão afastados da presença do Senhor. E eis que foram afastados de sua presença. E ele fez cair a maldição sobre eles. Sim, uma dolorosa maldição por causa das suas iniquidades, pois tinham endurecido seus corações contra ele, de tal modo que pareciam de pedra, e, por serem brancos, notáveis, formosos e graciosos, e para que não seduzissem a meu povo, o Senhor Deus fez com que sua pele se tornasse escura. Ou seja, aqui é um pouco aqui do racismo que era típico da época de 1830, né, que Joseph recebe a primeira visão em 1827, em 1830 ele traduz o livro, e é interessante quando ele vem, que são as críticas feitas, tese, doutorado, tudo refutando eles não aceitam. Quando Joseph Smith veio com um livro, que é o livro que o Anjo Moroni mostrou para ele, que é o livro todo escrito em ouro, que é um livro magnífico, ele veio com ele em uma mão, o pessoal tentou roubar ele brigando com a outra mão. E é interessante que o cálculo do livro, das dimensões do livro, o livro tinha 800 quilos, ele segurando com a mão e brigando com o pessoal com a outra, né? O super-homem. E aí, esse livro, eles até falam que esse livro está nos Estados Unidos, ficava numa casa, ninguém poderia ver, o livro estava lá, um idioma que ninguém entendia. E esse livro, 5 pessoas contemporâneas a Joseph Smith acreditavam nele. Por ninguém ver esse livro, esses 5 apostataram. Foi só Joseph Smith ensinando isso e o povo crê nisso até hoje. Os Mormons creem que esse livro está nos Estados Unidos, ninguém nunca viu, nunca tirou foto, não pode mostrar, não pode exibir, mas o livro existe, mas ninguém nunca viu. E aí o pessoal crê, acredita que o livro existe, que esse livro aí que Joseph Smith recebeu do Anjo Moroni existe. E nesse livro, a história de Nefi fala que a cor da pele negra é uma maldição. E aí eles foram disseminando essa ideia que a marca de Caim é uma maldição. E é interessante que quando a gente vê na Bíblia, a marca de Caim, ela era uma marca para trazer um benefício a ele. Pois a marca que Deus colocou nele, que ninguém sabe o que é, era uma coisa que quando a pessoa visse não matava ele, ou seja, era uma coisa que trazia benefício a ele, não era uma coisa que trazia um desfavor, como eles querem ensinar, ainda falam que isso é a cor negra, um preconceito, um racismo explícito. Só que, como eu disse, os profetas, a sucessão de profetas, isso vai mudando, o profeta posterior foi tendo revelação, hoje não pode mais, não, o negro é igual a gente, e tudo normal, todo mundo é igual, aí já mudou também a doutrina, eles vão mudando aquela ideia meio que camaleão, vai sempre mudando as doutrinas, e o que vale é a palavra do último profeta. Se eles estiverem errados,
o profeta anterior disse isso. Você está dizendo isso, não, mas o que vale é a minha, porque eu sou o profeta mais atual. Se o que ele disser que estiver contra a Bíblia, o que vale é o que ele está dizendo, pois o que ele está dizendo tem poder e autoridade maior do que o anterior e do que até a própria Bíblia. São tantas crenças, tantas coisas fantasiosas, ou seja, é muita fantasia, aquela ilusão de virar um deus, aquela ilusão de ir para um planeta e viver à base de sexo e povoando o mundo e sendo um deus. Isso povoa o imaginário deles e a questão do poder também, até que na Terra mesmo o poder, que é um status ser mormon. Só que o que me intriga é essa ideia da pré-existência, eles creem nessa alma, isso é um espiritismo, como que eu posso dizer? Isso é um espiritismo no último grau. Eles só não creem em reencarnação, mas é uma igreja muito espiritualizada no sentido espiritismo mesmo, do espiritismo da palavra. Como eu disse, que é o principal que eu quero que os irmãos lembrem. Eles creem que se alguém morre bater na sua porta, vai batizar por alguém da sua família que morreu e esse alguém sairá do mundo espiritual e irá para um dos 3 níveis do céu. Creio que existíamos antes da Terra ser criada, na pré-existência. Deus mostrou o que a gente tinha que fazer, predestinou a gente veio aqui para a Terra, viver aqui na Terra e ser bom e fazer o que Deus quer. Se fizer o errado, seremos como, acho que como os lamanitas, né? Não como o povo de Nefi, e aí iremos do mundo espiritual para o inferno. E se a gente estiver no mundo espiritual, alguém batizar, a gente vai para um dos 3 céus. Se a gente seguir tudo certinho, a dieta alimentar, eles até creem que o domingo é o dia santo para eles, é o domingo que é o dia santo. Eles creem que o domingo é o dia do Senhor mesmo, é domingo, o dia santo mesmo é domingo. Usam esse garments, essa roupa que dá a eles uma proteção. E se eles forem casados no templo mormon, no templo, não na igreja local, no templo mormon, eles irão para um grau maior de exaltação, que não é nem o celestial, terrestrial e telestial. Nenhum dos 3 serão uma exaltação maior, irão para um planeta, viver à base de sexo e povoar o mundo. É interessante, irmãos. Às vezes eu falo assim, você pode até achar interessante, eu acho muito interessante a crença deles. Eu acho ela muito assim fantasiosa. Uma coisa que tem milhares e milhares de versos. O verso que lemos aqui no início dessa mensagem, Paulo dizendo, se um outro homem trouxer um evangelho, ou até mesmo um anjo do céu trouxer um evangelho que for diferente desse que a gente tem pregado, que seja considerado amaldiçoado, que seja anátema. Ou seja, no livro deles eles tratam como um outro evangelho. Tem milhares de versos aqui que podem refutar os irmãos mormons, mostrar a eles que essa crença não tem fundamento, é uma ilusão, uma coisa que ela provém do coração do homem, da cobiça humana, do desejo pecaminoso humano e não da vontade de Deus, mas eles não aceitam, né? Aquele mundo de fantasia, aquela fantasia. Por isso, irmãos, é igual alguns testemunhos de Jeová também, tão fanáticos, você pode mostrar para eles que está errado, não aceita. A religião é muito complicada nesse sentido, por isso que eu sempre digo, estude, leia a Bíblia, pegue o que eu falo, se você é uma pessoa que me segue, que concorda, que gosta do meu trabalho, estuda, leia a Bíblia, peça o Espírito Santo para te mostrar a verdade, veja o que outras pessoas dizem sobre o mesmo tema, pegue as posições, ore, leia, estude, peça a Deus para te mostrar aquilo, o que é a vontade dele, siga o que Deus quer para você, mediante a orientação maior que é a palavra dele, e não creia em qualquer coisa, qualquer ideia, porque como eu disse, esse versículo que lemos aqui no início do vídeo, se ele fosse seguido, não existiria 90% das religiões não existiriam, porque um exemplo, o Alcorão, que é ali do ano 615, 530, acho que é 615 depois de Cristo, que é um novo evangelho, entre aspas, eles não aceitariam o Alcorão, os escritos de Maomé, né, não seria aceito, porque eles entenderiam que seria diferente do que a Bíblia ensina, o livro de Mórmon não seria aceito, várias outras religiões aí que têm o seu segmento próprio, não seria aceita e evitaria vários problemas. Ou seja, devemos nos orientar apenas pela palavra de Deus, apenas pela Bíblia. Se a gente não seguir a Bíblia e for seguir outra coisa, aí dessas divergências de tantas religiões que temos. Você pode até estar pensando, mas para que a gente deve sim, irmão, estudar a palavra de Deus, você me aguentou falando até aqui, a gente deve sim estudar a palavra de Deus, deve sim levar a sério o estudo da palavra de Deus, porque o que está aqui em jogo não é se eu estou certo, se você está certo, se a religião X ou Y está certa. O que está em jogo é a sua salvação. Porque a forma como você interpreta a Bíblia vai demandar a forma como você serve a Deus. Né? E quais são os seus objetivos ideais, que conhecer a Cristo e torná-lo conhecido, servir a Ele, ser grato a Ele até o último suspiro por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Se você seguir a Bíblia, você vai fazer isso, né? Tirar suas ideias, suas imaginações, suas fantasias, seus desejos, suas vontades e pô-la de forma a expressar o pior do seu ser. Por isso devemos estudar a Bíblia, nos orientar apenas pela palavra de Deus e não por mais nada, guiados sempre pelo Espírito Santo, com muita oração, com muita dedicação, para não cairmos nos enganos, irmãos. Por isso que eu sempre falo que devemos estudar a Bíblia, nos esvaziar de nós mesmos e deixar o Espírito Santo nos mostrar a verdade. Espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo te ajude. E oremos pelos irmãos mormons, que a maioria de pessoas que seguem essas denominações, como muitas outras seitas nos Estados Unidos, o pessoal bebia veneno, cortava o pênis e suicidava, matava todo mundo, que eram os escolhidos de Deus. Estude aí seitas dos Estados Unidos, que um monte de coisa que aconteceu lá. É por isso, falta de estudo bíblico, de humildade, de entender que a Bíblia é o livro de Deus falando para nós, o que Ele quer de nós. O pessoal às vezes não entende, devemos sim estudar a Bíblia, o que está em jogo é a nossa salvação e a forma como iremos relacionar e servir a Cristo. Por isso espero que esse vídeo tenha te ajudado, meu irmão. Fique na graça de Cristo.